Você que vai começar, não é? Pode começar? Pode, vamos lá. Eu não vou dar risada nenhuma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu sei que você não vai parar de assistir. Eu estou aqui, professor Wagner Melo Cavalcante, professor Alexandre Massal e professor Walter Montanha. Os três de novo, a trinca aí. Como nós sabemos, estamos num momento meio complicado. Que momento é esse? Estamos em isolamento social, estamos reclusos na nossa casa e problemas ocorrem. Vocês já ouviram falar muitas vezes o número de indivíduos, né, Montanha, que estão se separando? Aumentou. A violência contra a mulher dentro de casa. Eu tenho 4 filhos, né? 4 filhos, verdade, Marcelo, eu tenho 4 filhos. Então, você sabe, né? Você sabe, né? É o que eu registrei mesmo. 4 filhos. E esses 4 filhos estão lá, reclusos, imagina, adolescentes trancados dentro de casa. Algumas vezes... Idosos também. Idosos. Né? Pessoas que às vezes não podem sair, grupo de risco, mesmo de sendo mais jovem, né, Massal? Todos estão reclamando o quê? Né? Estão ficando... Aí eu tenho uma dúvida, Massal. Muitos dizem que estão ficando ociosos. Muitos dizem que as pessoas estão ficando depressivas. Isso gera uma confusão. O que seria a ansiedade, a depressão? Porque gera uma confusão. Não sei o que é para falar de antidepressivo, para falar de ansiolítico. Eu não tenho a noção, às vezes, como passar isso de forma clara. Como que a gente pode passar isso? De fato, existe uma interseção entre os dois, porque são distúrbios de estados de humor, né? A pessoa pode se sentir ansiosa e também pode, certas vezes, se sentir deprimido. Essas mudanças de estado de humor podem ocorrer com todos nós, todo o tempo. Ainda mais nessas épocas de Covid, né? Por causa do isolamento social, da perda do emprego, de não poder ir na escola ver os amigos, do problema da falta de lazer, que nós temos agora restrição de espaços, né? Mas o indivíduo que está ansioso, ele tem no seu comportamento uma vontade de executar alguma coisa, mas que por algum motivo alheio à sua vontade, ele foi logrado, ele foi impedido de executar, né? Então, respostas ansiogênicas, elas ocorrem, por exemplo, quando você está tentando cruzar um espaço aberto, você tem receios você quer cruzar, mas tem receios de que algo de ruim pode acontecer nesse trajeto. Então, respostas ansiogênicas são naturais quando existem situações de perigo ao redor, né? Ou incertezas ao redor, né? E isso é considerado normal, né? Normal. Então, é normal até que as pessoas se sintam um pouco ansiosas, né, dentro de uma situação como o Covid. É esperado. Você sabe, Sr. Wagner, Sr. Alexandre, de nós três aqui, eu sou um idoso, né? Eu sou o mais idoso, né? Eu estou mais no finalzinho da vida, sou eu, né? E você sabe que eu vou ao mercado com máscara, tudo protegido, e mesmo que não esteja aglomerado, eu fico desesperado para ir embora logo. Eu quero resolver logo a situação, né? Isso seria ansiedade? Isso seria um quadro de ansiedade fisiológica, né? Normal. Protetora, normal. Protetora, né? Protetora. Um desespero, viu? Quando ela começa a não ter narrativa, quando você não é capaz de explicá-la e ela vem endogenamente, aí se torna uma situação mais próxima do que seria o patológico. Então tem uma diferença. Então não é errado eu ser ansioso. Não sou classificado como uma pessoa que tem uma doença, um quadro de ansiedade. Então todos nós, fisiologicamente, podemos responder. Ter ansiedade. É normal. É normal que todos nós agora nesse isolamento nos sintamos fragilizados e temos um grau de ansiedade por causa da perspectiva futura. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã com a gente. Então isso traz mecanismos protetores e nos deixam agitados, nervosos, com insônia, taquicardia. Mas o que tem na nossa mente, Massal, que leva a o nosso cérebro reconhece o perigo, né? Serotonina e dopamina tem a ver com isso? Esses neurotransmissores reagem de forma a modular o nosso comportamento. Esses são os chamados moduladores, entre outros, esses são os mais famosos, né? Serotonina, dopamina,
noradrenalina, acetilcolina, são vários os neurotransmissores que se envolvem com uma área cerebral chamada sistema límbico, né, que é aquela que coordena as nossas expressões os medicamentos, então, agiriam aí, esses antidepressivos, ansiolíticos, eles têm ação nessa comunicação dos neurônios? Sim, o alvo farmacológico seriam áreas do sistema límbico, né, que operam com esses neurotransmissores, e você pode modular utilizando fármacos que possam melhorar uma transmissão que estava deficitária ou diminuir uma transmissão neurológica que estava aumentada, tentando atingir um equilíbrio do funcionamento normal de áreas límbicas, do controle comportamental, né? Então, tome muito cuidado, porque a ansiedade é um fato comum em todos nós, todo o tempo, mas que não deve ser exagerada, não deve ser sem narrativa, ou seja, sem que você perceba, seja que você não consiga explicar a origem daquela tensão, né? Aí você já deve procurar um médico e ir atrás do potencial patológico daquela situação clínica, e ele dispõe de várias técnicas, uma delas é a farmacológica, né, para combater esse distúrbio, né? Além desses sintomas, né, da taquicardia, da insônia, né, qual seria o limite, Marcelo? Qual seria o momento, assim, por exemplo, a minha fala com você sobre o supermercado, eu ficar desesperado, mas, gente, uma coisa, nem precisa ter muita gente, eu já fico ali desesperado. Agora que eu acho que agora eu vou procurar o médico, agora eu devo ir lá. Mas está desesperado, o problema do Montanha é que ele está desesperado para comprar logo o alimento e já comer. Fome, né? Fome. É muito difícil que a população saiba o limite, então, assim que você achar que está operando de uma maneira não adequada, vamos procurar, né, mesmo que seja preventivamente, a medicina, para que tenha o seu acompanhamento realizado, né? E o médico é capaz de discernir sobre se é um estado normal ou patológico, né? Mas eu vi uma postagem na internet muito divertida a respeito disso, né? Não há nenhum problema em você conversar com os seus animais ou com os seus passarinhos, ou mesmo com os seus objetos que você tem em casa. O problema é quando eles começam a responder. Aí você deve procurar. Inclusive sobre isso, né? Houve um aumento de adoção de gato, de cachorro, né? Que as pessoas querem se ocupar de alguma forma, né? Necessitam desse contato com o mundo, né? Não estou bem ocupado, já tenho 4 filhos, já tenho muito ocupado. Mas outra coisa é isso, né, Marcelo? É diferente a criança, nós que somos mais adultos, mais esclarecidos, e o idoso. Boa. Bem diferente, né? As preocupações, a sintomatologia. Eu tenho 2 filhas, elas estão se bicando assim. Sim. O olhar lateral meio forçado já é um sinal, olha, ela vai me dar uma facada, sabe? Mas uma coisa que você falou agora, que me chamou a atenção, já que você trabalha bem com essa parte de fisiologia, é pensar o seguinte: a gente vê muito o envelhecimento da pele, mas um órgão como o cérebro muda, envelhece, modifica, fabrica mais ou menos neurotransmissores. Sim. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Você, por exemplo, vai comemorar o aniversário de 90 anos do seu avô com uma feijoada, né? E você tem que se lembrar que o intestino dele também envelhece, né? Então, para ele digerir isso é um problema. A mesma coisa é o nosso sistema nervoso. Por isso que a sintomatologia, no caso da ansiedade, ela é diferenciada. Sim, a idade é um fator de risco, né? E com o isolamento também, né? Então nós temos muitas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, por causa do isolamento, né? O isolamento é um fator de risco para a depressão também, né? Então, não só a ansiedade, que é esse estado de agitação interna, que afeta inclusive a função cardiovascular, não só são produtos neurológicos, também temos do outro lado a depressão, e pacientes podem oscilar de um canto a outro de uma maneira mista. Mas a depressão e o comportamento já seria um pouco diferente. Diferente. Né? A sensação é de
baixa autoestima, de que as coisas não estão valendo muito, né, pessoalmente, né? Então o paciente começa a sofrer de isolamentos psíquicos, né, e começa a ter sintomas de baixa autoestima, desvalia, desesperança. De novo, mais uma vez, é óbvio que você estando isolado, você vai ter esses sentimentos, né, Montanha? A gente tem esses sentimentos de depressão, né? Mas vale lembrar também que a depressão pode ser uma manifestação do cérebro normal, né? Então, a diferença entre o normal e o fisiológico é tênue, né? Mas deve-se levar em conta a intensidade dos sintomas, a falta de narrativa, porque se você não sabe explicar como que acontece aquela situação de depressão, a fuga de uma situação, né? E aí que o cérebro está operando de uma maneira um pouco fora do normal. É porque o ser humano é um animal social, né? Se você tira esse ser humano da sociedade, e isso a gente estava conversando agora, você tem uma alteração neurofisiológica. Você tira ele determinados referenciais, né? Então ele fabricava, como nós falamos, serotonina, dopamina, num determinado nível, né? Se ele fabrica de uma forma diferente, obviamente a resposta de comportamento vai mudar. Isso. Eu queria comentar um aspecto muito interessante dos antidepressivos. Muitas pessoas imaginam que quando tomam um antidepressivo logo na primeira dose, né, já tem um efeito benéfico. Vai sair pulando. Não é verdade, né? O mecanismo de ação é muito sutil, né? Ele é capaz de bloquear a recaptação de neurotransmissores. Isto vai aumentando gradativamente a quantidade de neurotransmissores no espaço da fenda sináptica. O tempo de ação desse neurotransmissor aumenta. A quantidade de neurotransmissores na fenda aumenta, mas o mecanismo exato depende dessa resposta, mas também depende de uma situação chamada de download dos autorreceptores, né? Eles sofrem regulação para menos, né? E quando diminui a quantidade de autorreceptores inibitórios, é que você tem definitivamente um aumento da neurotransmissão. Isso demora em média não menos que 60 dias, né? Um médico normalmente não avalia o efeito terapêutico de um antidepressivo em não menos que 60 dias, porque ele sabe que os mecanismos de autorregulação da neurotransmissão é lento e gradual, vão se estabelecendo com o tempo, né? Essa autorregulação para menos, né? Com mais tempo eu posso explicar isso melhor, mas é um mecanismo que não se ocorre de forma imediata. Então veja, um paciente agora sobre o uso de antidepressivo, agora, achando que poderia melhorar a sua situação neste momento, com o uso desta droga não terá um efeito imediato, né? Então é importante dizer isso, né? A medicina tem formas de tratamento, uma delas é farmacológica, importante, mas no caso da farmacológica os efeitos não se dão de forma uma pílula mágica, imediata. Né? Não é uma pílula da alegria mágica, né? Que muitos tendem a, claro, a abusar da medicação, né? Então, e a dificuldade que as pessoas têm, que também nós vamos depois abordar com mais calma, né? Até dentro do próprio material que nós vamos trabalhar, né, Monteiro? Entender como funciona o cérebro, né? Ou seja, como ele se comunica, como os neurônios trabalham. Principalmente na parte de fisiologia do sistema nervoso, vamos ver isso com muitos detalhes. Inclusive agora, né, eu convido vocês a se cadastrarem no www.unireforço.com.br. É uma plataforma de cursos, é uma plataforma de discussões, debates, discussões de casos clínicos, discussões com exercícios resolvidos, de muitos elementos os quais vocês da área de saúde necessitam ter uma base bem sólida para que vocês tenham uma melhor formação. Claro. A ideia aqui é que nós três, que somos amigos há muito tempo, né, decidimos abrir esse espaço na internet para que a gente possa abrir um espaço de debates, de apresentação de temas na área de saúde, né, em conjunto com esses dois grandes amigos que eu tenho, que são excelentes docentes, e a gente agora quer tornar isso mais público, né? Porque essas conversas que a gente tem no particular, nós vamos transferir para o ambiente público, para que você possa ter acesso.
é interessante é que você entenda que no www.unireforço.com.br você vai encontrar, além desses bate-papos, você vai encontrar sim conteúdo relacionado à fisiologia, bioquímica, farmacologia. Então, lá o Massal, por exemplo, vai trazer claro para vocês, olha, o que é uma droga ansiolítica. É diferente de uma droga antidepressiva? Existem classes de antidepressivos, como agem? Então lá vai estar claro esse processo da forma que você vai poder utilizar para o seu conteúdo de conhecimento, para a faculdade que você estiver cursando, para o concurso que você deseja prestar. Então, o interessante é que você assista esse vídeo, né, compartilhe esse material, toque lá, marque lá o sininho, clique lá para você receber notificações relativas a mais conteúdo e não deixe de se cadastrar, porque logo logo a plataforma vai estar no ar, tá? www.unireforço.com.br e todo sábado, né, Marcelo? 15 horas? 15 horas a gente vai postar um vídeo novo para você. Toda semana, todo sábado estaremos lá. Um abraço aí, ó. Obrigado, hein? Até mais, até a próxima. Vamos lá. Gente. Obrigado.